Que tal hoje explorarmos a história de um dos personagens talvez mais misteriosos do mundo da tecnologia, o criador do Bitcoin, que nunca ninguém viu antes. Esse indivíduo, ele criou algo que hoje vale até mesmo trilhões, revolucionou o sistema financeiro global e depois ele simplesmente desapareceu sem deixar nenhum rastro. Esse cara tem mais de 50 bilhões de dólares em Bitcoin que nunca foram movimentados, tornando ele facilmente uma das pessoas mais ricas do mundo, superando tais nomes como Bill Gates, o Elon Musk e entre outros que vocês já conhecem. O nome, ou melhor, pseudônimo dessa pessoa, Satoshi Nakamoto. Com certeza esse cara ele não é brasileiro, até pelo nome bem diferente, mas bem que poderia ser um dos nossos. Mas na real, quem é ele de verdade? E é o que vamos hoje tentar descobrirmos juntos. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, inscreve no canal e ativa esse sininho aqui, ó, para receberem as próximas investigações como essa. Agora, vamos mergulhar juntos nesse mistério? Bem, vamos começar de um jeito bem fácil para explicar e entender quem é Satoshi. Para isso, precisamos voltar lá em 2008. Lembra daquele período? Foi quando ocorreu aquela imensa crise financeira global, bancos quebrados, pessoas perdendo suas casas, empregos desaparecendo, uma verdadeira tempestade econômica e enxurrada de forma ruim. Esse cenário caótico e, surpreendentemente, surgiu um documento na internet chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. E quem publicou? Um desconhecido, usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Para quem ainda não está familiarizado com o Bitcoin, vou explicar de forma bem simples. Imagina um dinheiro de forma digital que não é controlado por nenhum banco ou nenhum governo, talvez. É como transferir um valor diretamente para outra pessoa, só que sem intermediários cobrando taxas ou monitorando suas transações. Isso, cara, é um calo no pé do governo. E lá, em 3 de janeiro de 2009, Satoshi colocou o Bitcoin em funcionamento pela primeira vez e acabou deixando uma mensagem codificada em seu novo sistema. De forma resumida, ele mostra como que o sistema nosso financeiro é facilmente quebrado e como o novo sistema proposto por ele pode salvar a economia futuramente. Basicamente assim, foi uma forma de manifesto de Satoshi. É como se ele tivesse dito: vejam esse sistema financeiro falido, estou trazendo uma outra alternativa. E beleza, nos meses seguintes, Satoshi ele comunicava-se com outros desenvolvedores pela internet. E o interessante é que ninguém jamais o encontrou pessoalmente. Toda a interação acontecia via e-mail ou fóruns de discussão. E agora, o que gera ali aquela incerteza ou aquele mistério mesmo. Por quase 2 anos, Satoshi manteve-se extraordinariamente ativo. Respondia e-mails, corrigia erros no código, participava de discussões técnicas nos fóruns, era como um arquiteto cuidando meticulosamente de sua criação. E então, chegamos no momento mais intrigante dessa história. Lá, em 26 de abril de 2011, Satoshi enviou um último e-mail para um outro desenvolvedor, chamado Gavin Andresi. O conteúdo era surpreendentemente simples. Abre aspas, eu gostaria que você não falasse mais de mim como uma figura misteriosa. Em vez disso, dê o crédito aos colaboradores de desenvolvimento. E depois disso, silêncio total. O cara, ele desapareceu completamente. Nunca mais postou nada, nunca mais respondeu, nunca mais deu qualquer sinal de vida. Foi como se tivesse simplesmente evaporado do mundo digital. E o aspecto mais extraordinário dessa história é a fortuna que Satoshi ele acabou deixando para trás de modo geral. Estima-se que ele tenha minerado cerca de 1 milhão de bitcoins antes de ter ficado offline para sempre. E sabe quanto isso é atualmente? Isso eu tô falando no dia 5 de maio de 2025. Isso equivale a aproximadamente 50 bilhões de dólares. Mas o curioso é que todos esses bitcoins não foram tocados, ou seja, não foram convertidos de fato. Satoshi simplesmente descobriu o maior tesouro da história moderna e decidiu deixá-lo intocado. Esses bitcoins permanecem estáticos até hoje. As carteiras digitais continuam exatamente como Satoshi as deixou lá em meados de 2010. Podemos rastrear esses endereços na blockchain, a tecnologia que registra todas as transações diretas de Bitcoin, e confirmar
que nenhum valor foi movimentado em mais de 14 anos. Agora, que tipo de pessoa simplesmente abandona uma fortuna bilionária? Será que aconteceu algo com o Satoshi? Ou talvez será que ele perdeu acesso às suas chaves privadas? Eu acho isso bem provável. Ou até mesmo será que o dinheiro nunca foi sua motivação principal? Bem, ao longo dos anos, formou-se uma verdadeira investigação global para descobrir a identidade de Satoshi. Vamos conhecer os principais suspeitos dessa fascinante caçada. O suspeito número 1, ele se chama Dorian Satoshi Nakamoto. Essa história é quase surreal. Em 2014, a revista chamada Newsweek publicou uma matéria sensacional afirmando ter encontrado o verdadeiro dono dessa fortuna bilionária. Tratava-se de um senhor japonês-americano de 64 anos e vivia ali em meados da Califórnia, por ali, que coincidentemente chamava-se então Dorian Satoshi Nakamoto. A coincidência era simplesmente extraordinária. A situação ela escalou tanto que jornalistas cercaram a casa dele e, quando questionado sobre Bitcoin, Dorian respondeu visivelmente confuso: "Não estou mais envolvido com isso e não posso discutir. Foi passado para outras pessoas." Parecia como se fosse uma confissão mesmo, mas logo descobriu-se que havia um enorme mal-entendido. Dorian pensou que estavam perguntando sobre projetos militares confidenciais em que ele havia trabalhado anteriormente. E para piorar, ele nem sabia o que era Bitcoin. E a história ganhou tanta repercussão que a comunidade de cripto, ela sentindo-se culpada pelo transtorno causado por ele, doou coletivamente 102 bitcoins para Dorian. Uma soma que hoje valeria milhões de dólares. Tá, e o suspeito número 2, ele é chamado de Hal Finney. Este caso é particularmente um pouco mais intrigante. Hal era um programador brilhante e foi a primeira pessoa a receber bitcoins diretamente de Satoshi. E sabe qual é o detalhe mais curioso? Hal morava a apenas algumas quadras da residência de Dorian Nakamoto. Por 10 anos, eles foram vizinhos. Uma coincidência difícil de ignorar. E a teoria sugere que Hal poderia ter usado o nome do vizinho como pseudônimo. Além disso, quando Satoshi estava ativo online, Hal geralmente estava ausente e vice-versa. As atividades pareciam alternar perfeitamente. E tragicamente, em 2009, Hal foi diagnosticado com ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Ele faleceu em 2014. E antes de morrer, ele negou ser Satoshi. Se estava dizendo a verdade ou não, ele levou esse segredo para todo sempre. O suspeito número 3, ele se chama Nick Szabo. Nome estranho. E ele é considerado por muitos especialistas ali do assunto como o candidato mais provável. Este brilhante especialista em criptografia e direito, ele criou ali anos antes do Bitcoin um conceito chamado BitGold, que era essencialmente um protótipo do que viria a ser o Bitcoin atualmente. E o elemento mais suspeito, Nick misteriosamente alterou as datas de publicação do seu projeto chamado BitGold após o lançamento do Bitcoin, como se tentasse ocultar a conexão entre os dois projetos. Análises linguísticas profissionais dos textos do Nick e Satoshi revelaram então padrões de escritas notavelmente similares. Nick sempre negou ser Satoshi, mas é sem dúvida um dos suspeitos mais cobiçados a ser o grande criador do Bitcoin. O suspeito número 4, ele se chama Craig Wright. Este é sem dúvida o caso mais polêmico. O empresário australiano chamado Craig não apenas afirmava ser Satoshi, ele insiste nisso há anos. Em 2016, Wright fez um anúncio bombástico declarando-se o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Chegou a convencer algumas figuras tão importantes da comunidade de bitcoins com suas supostas provas. Contudo, quando desafiado a fornecer a única prova, que era mover alguns bitcoins ali originais de Satoshi, Wright apresentou diversas justificativas, mas nunca realizou essa prova definitiva. A situação chegou ao extremo de Wright processar judicialmente pessoas que o acusaram de falsidade. Em um depoimento recente, alegou ter danificado acidentalmente o dispositivo que continha suas chaves de acesso. Uma explicação considerada conveniente demais por seus críticos. Bom, aparentemente ficou por isso mesmo, mas pelo menos para mim fica uma dúvida muito grande. O suspeito número 5, ele se chama Adam Back. Enquanto Craig Wright busca os holofotes,
Adam Back, ele representa o oposto. Ele é discreto, técnico e bastante reservado. Adam é um criptógrafo britânico que criou uma moeda chamada Hashcash. Isso foi uma tecnologia explicitamente citada por Satoshi no documento original de Bitcoin. Adam compartilha várias características com Satoshi. Escreve em inglês britânico, formalmente ele utiliza 2 espaços após pontuação. Isso é um hábito muito incomum. Ele domina perfeitamente as linguagens de programação e compartilha visões semelhantes sobre sistemas monetários. E um detalhe muito intrigante é que existem registros de comunicações entre Satoshi e todos os outros principais suspeitos, exceto o Adam, como se ele evitasse deixar rastro de conversas, bem, diretamente consigo mesmo, né? E Adam atualmente é o CEO da Blockstream, que é uma empresa bem consolidada focada em tecnologia Bitcoin. Então fica aqui uma dúvida: por que alguém com 50 bilhões de dólares estaria trabalhando? Talvez para manter sua identidade oculta? É um caso a se pensar. O suspeito número 6, ele se chama Peter Todd. Recentemente, em 2024, foi produzido um documentário da HBO que tenta justamente encontrar o verdadeiro Satoshi. Nele, foi apresentada uma teoria surpreendente, apontando o desenvolvedor canadense Peter Todd como o verdadeiro Satoshi Nakamoto. O documentário apresentou diversas coincidências temporais e similaridades no estilo de código que sugeririam ali Todd como sendo Satoshi. Porém, Todd negou negou muito, classificando o documentário como sensacionalista e repleto de imprecisões. Peter tem sim conhecimento técnico suficiente e esteve envolvido com criptomoedas desde os primórdios ali. O cara é como se fosse o dinossauro do Bitcoin. E o documentário, ele apresenta uma série de coincidências temporais do estilo de código que levariam a Todd diretamente. A comunidade cripto recebeu a teoria como extremo ceticismo, mas a HBO conseguiu o que queria: audiência e polêmica. Fechando aqui sobre os suspeitos, eu quero tentar entender com vocês que depois de toda essa investigação, surge a pergunta que realmente importa. Daí, por que esse mistério fascina tanto as pessoas? Por que importa descobrir quem é Satoshi Nakamoto? E a resposta mais óbvia, ela envolve dinheiro, e muito dinheiro. Estamos falando de 50 bilhões de dólares. Se amanhã Satoshi acordar e decidir vender todos os seus bitcoins de uma vez, isso seria equivalente a uma bomba nuclear no mercado de cripto. O preço despencaria descomunalmente. Fortunas evaporariam em segundos. O pânico se espalharia para outros mercados. É um gatilho que poderia disparar uma crise financeira, tendo em vista que cada vez mais o Bitcoin cresce e assume um papel cada vez mais importante na economia global. Mas essa história toda vai muito além de dinheiro. Pense nas grandes religiões, nas teorias científicas revolucionárias. Todos têm rostos, nomes, identidades claras por trás. Satoshi criou algo que movimenta trilhões, um movimento que pode mudar a estrutura da sociedade e depois simplesmente o cara evaporou, sem deixar nenhum rastro. Esse desaparecimento não foi um acidente, foi uma escolha deliberada e calculada, e gerou um efeito poderoso. O Bitcoin não tem rosto, não tem líder e não tem dono. E realmente ele é descentralizado. É como se Da Vinci tivesse pintado a Mona Lisa, pendurado no Louvre e depois desaparecido sem deixar nome nem assinatura. Esse quadro, para vocês terem uma ideia, ele é um quadro que ele não tem preço. O preço dele é algo que não pode ser calculado, sabe? A arte, ela permanece, mas sem o artista. E pensando bem, é bem lógico do porquê Satoshi não revela sua verdadeira identidade. Existem riscos reais para caso ele apareça em público. Governos e agências tributárias cairiam em cima dele exigindo bilhões de impostos. Hackers trabalhariam dia e noite para roubar suas chaves de acesso. Extremistas poderiam até mesmo ameaçar sua vida para manipular o preço do Bitcoin. Inúmeros processos judiciais o aguardaria em diversos países. Agora você entende que às vezes de viver às margens e a sombra ali tem um preço? É como se ele não quisesse se revelar para que ele não tivesse que assumir tantos riscos. Entenderam assim o tamanho do problema? Talvez, ao fim do dia, o maior feito de Satoshi não tenha sido criar o Bitcoin, mas sim desaparecer após criá-lo. Então, afinal,
Quem é Satoshi Nakamoto? Talvez um desses suspeitos. Talvez todos eles juntos. E se pensar que alguém talvez nunca passou pelo radar das investigações. Ou talvez essa é a teoria mais incrível, essa seja talvez a pergunta errada. E se a pergunta certa for, quem não é Satoshi Nakamoto? A resposta é clara, todos nós. O Bitcoin, por design diretamente, não pertence a ninguém, nem mesmo ao seu atual criador. É como se Satoshi tivesse plantado uma semente revolucionária e depois ele desapareceu para que ela crescesse por conta própria, sem ser ofuscada pelo jardineiro. Satoshi pode ter sido uma pessoa, ele pode ter sido um grupo, ele pode estar vivo ou até mesmo morto. O fato é que em 2009 alguém criou algo que transformou nossa compreensão sobre dinheiro, confiança e sistemas descentralizados. Depois, como um mágico, após o truque final, ele resolveu simplesmente desaparecer. Mas e você? O que acha sobre isso? Quem é Satoshi Nakamoto? Algum desses suspeitos te convenceu? Ou você tem uma teoria completamente diferente dessa? Conta nos comentários aqui a sua teoria sobre esse mistério. E se você for Satoshi Nakamoto, lembre-se de mim também, que se chegou até o final aqui, eu mereço uma partezinha do Bitcoin. E se você também gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho não para ser notificado sobre novos mistérios que vamos desvendar juntos. Pessoal, um beijo no coração de vocês, muito obrigado, fui!